em um amplo salão de audiências, 2 homens, mundos dípticos, em expressão de Emmanuel, no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um representava o egoísmo, o outro, o amor. Entre ambos, um longo caminho que cabe ao homem percorrer. Um, no estágio inicial da jornada, na posição captativa, egocêntrica. O outro, alcançar a posição oblativa, sociocêntrica, o altruísmo, o amor. Aquele que representava o estágio ou a infância da humanidade do ponto de vista afetivo, emocional, representava também a sua época, o poder, a aparência, a riqueza, numa conjuntura na qual Roma era a águia dominadora com seus exércitos, alargando as fronteiras dos seus domínios. A Grécia pontificava pela razão e filosofia. Israel se firmava em sua religião, marcada por regras, mais de 5 centenas. Aquele era um mundo como o de hoje. Olhar aqueles 2 homens, aqueles mundos dípticos, para nós que nos encontramos nessa quadra da história, é necessário para aprender com ambos. Um era Pilatos, que emblematizava o egoísmo, a posição captativa. O outro, Jesus, o amor. Um frente ao outro. Façamos um momento de reflexão. Aproximemo-nos de ambos. Alcancemos a intimidade de Pilatos. Tenha a mente em desalinho, o coração inquieto. A sua noite fora insone, de sonhos recorrentes. Quando o dia amanhecera, a esposa, de maneira afetuosa, viera até ele e dissera dos seus sonhos e de suas preocupações, pedindo-lhe que não tivesse nas mãos o sangue do justo. Pilatos representava, aquela época, César, o imperador, em terras da Palestina. Enriquecera, tinha poder, vestia-se com as melhores roupas e até importadas, morava num palácio, tinha serviçais, soldados à sua disposição,
poder político, poder militar, do dinheiro, mas era um homem conflituado, inquieto, marcado por uma postura emocional persecutória, vivia preocupado com os inimigos que estariam às sombras, não confiava em ninguém, não possuía amigos, apenas vassalos, servidores. Detinha o poder de vida e morte sobre muitos. Era temido e não amado. Estava ele ali, representando o poder dos homens, o poder temporal, diante de Jesus, sereno, ainda que alquebrado, roupas em frangalhos, o rosto marcado ainda pela agressão física. Nada obstante, o seu olhar era doce, olhos de estrela, que perturbavam mais ainda a inquietação de Pilatos. Este queria apressar as horas, superar aquele desconforto, e a certa altura, tentando abreviar a audiência, indaga a Jesus: o que é a verdade? A resposta foi um silêncio imenso, que saiu daquele amplo salão, ganhou as ruas e alcançou os dias de hoje. O que é a verdade? Jesus se mantivera em silêncio, com seus olhos de estrela, com um olhar doce, que incomodava mais ainda a inquietude de Pilatos. Querendo pôr um ponto final naquela entrevista, conduz Jesus à sacada, onde lá fora estava a multidão, enlouquecida aos gritos, e ao se dirigir à multidão, apontando Jesus, apenas disse: exe homo, eis o homem. Não disse: eis o juiz, eis o político, eis o general, eis o imperador, eis o sacerdote, eis o médico, eis o homem, eis a mulher, eis a criança, eis o idoso. Apenas disse: eis o homem. E Pilatos não conseguira alcançar que nessa expressão, eis o homem, estava a verdade que ele tanto buscara. Ele próprio se dera a si a resposta. Eis o homem, Jesus. Eis a resposta. A resposta para Pilatos, para os filósofos gregos, para os religiosos tradicionalistas do judaísmo, para o poder político-militar de Roma, para os filósofos de então, de logo mais, de todos os tempos, para a ciência, para os dias de hoje. Jesus é a resposta, é a verdade, que o homem tem buscado já há muito na sua longa jornada espiritual. Jesus é a resposta. A terapeuta Hannah Wolff, em seu livro Jesus, o Terapeuta,
coloca-o como o homem mais perfeito, mais saudável, pleno, integrado. Jesus é o homem integrado. Nesses dias, ouvimos falar em saúde integral. Jesus era portador da saúde integral. Era o ser integral por excelência, inteiro. Não havia nele nenhuma parte desconectada. Ele não era fragmentado. Era inteiro consigo mesmo. E em sendo inteiro consigo mesmo, integrado consigo mesmo, ele era integrado com o outro. E era integrado com o Pai, com Deus. Eu e o Pai somos um. E Pilatos? Pilatos representando o homem do seu tempo e dos dias de hoje. O homem da modernidade. Na expressão de Bauman, do sociólogo dos tempos atuais, do best-seller, O Amor Líquido. O homem de hoje é um homem fragmentado, conectado pelas redes sociais, mas fragmentado em suas relações. Na expressão de Bauman, uma das experiências mais terríveis do homem contemporâneo é exatamente não ter vínculos, não se sentir pertencente, desintegrado de si, desintegrado do outro, em solidão, ainda que, repetindo, conectado. O homem contemporâneo é o Pilatos de ontem, fragmentado. Na cultura atual, esse homem fragmentado experimenta a opulência, o exibicionismo, o hedonismo, o prazer, como Pilatos assim experimentava ao seu tempo. O prazer tem sido móvel do homem contemporâneo. Se lá atrás, na cultura da culpa e da vergonha, o homem arrolhara o prazer, a psicanálise viera ao seu encontro, libertara-o, libertando-lhe o prazer. Um pouco antes, a Revolução Francesa, ao derrubar a Bastilha, ofereceu ao homem, na Catedral de Notre-Dame, a possibilidade de encontrar o caminho para o levar às estrelas. O homem do século XVIII, XIX, ganhara as asas da razão. Quem pensa, diziam os carbonários franceses, não precisa mais crer. O século XIX nasceria o século da ciência. A ciência que traria uma filosofia nadaísta do pessimismo, que levou o homem no século XX à Lua, e um pouco antes pusera-lhe nas mãos o poder maior, terrível da destruição, com 2 bombas atômicas em cidades japonesas. Aquelas explosões na Terra, no céu se transformaram no espectro do horror. E a Segunda Guerra terminaria sob a marca da destruição, da desesperança, do vazio existencial. É o homem dos dias de hoje, é o Pilatos de ontem.
Jesus, o ser integrado, inteiro, ali está tranquilo, ele é a verdade. A expressão bíblica diz filho do homem, filho de Deus. Jesus é uma coisa e outra. Filho de Deus porque ele é a origem, o alfa. É a nossa origem. Somos filhos de Deus. Nascemos das estrelas que nos compõem a nossa constituição primária, fundamental. Somos estelares em essência. Destinamo-nos às estrelas, filho de Deus. Mas também filho do homem, porque Jesus é o futuro da raça, ele é o nosso futuro. Do egoísmo ao amor, é o nosso destino. Da fragmentação, do vazio interior, do prazer fútil, efêmero, para a gratificação plena, a plenitude. E naquele instante, se estabelece entre Jesus e Pilatos um processo terapêutico. Jesus vencido é o invencível. Pilatos, o vencedor, é o derrotado. E naquela relação breve entre um homem do poder, do mundo, infeliz, inquieto, e o outro pleno, integrado, se estabelece um processo terapêutico. Vamos entender esse processo mergulhando nele, recorrendo a eventos da história de Jesus. Eventos que aconteceram antes, quando Jesus caminhara pelas estradas do seu tempo, quando ele fora de norte a sul, de leste a oeste, e ao fazer esse movimento de sul a norte, de leste a oeste, ele construiu o sinal da cruz, o sinal da vitória, do homem pleno, do homem matéria e do homem espírito, do homem existência, berço túmulo, mas do homem transcendente, que pode sê-lo ainda em plena existência. Porque a doutrina espírita, em hora própria, veio revelar o homem a sua transcendência. Não o espírito apenas após a morte, mas o espírito a quem berço, para que o homem se perceba espírito no trânsito berço-túmulo. É a cruz, não a cruz dos derrotados, dos derrotados, dos que experimentaram a morte, mas a cruz, o sinal da vitória dos invencíveis, que nunca foram derrotados, que não são vencedores, porque não experimentam derrotas, são invencíveis. A cruz, o homem inteiro, o homem integral. Observemos que a cruz faz um ângulo reto, é o ângulo da plenitude da realização plena, do homem integrado, do homem que experimentou o processo de individuação, saiu da fragmentação e alcançou a plenitude. Vamos ao processo terapêutico. Pelo menos 3 eventos podem ser aqui relacionados. O primeiro, após uma longa caminhada por uma terra íngreme, Jesus alcança o poço de Jacó. Está cansado, tem sede, e ele aguarda que os seus discípulos que foram adiante retornem. E eis que uma mulher chega ao poço, cantarolando uma canção do seu povo. Ela não o percebe, e ele tranquilo,
com seus olhos de estrelas, volta-se para aquela mulher e diz: dá-me de beber. E ela estranha, ele é um homem, ela samaritana e ele judeu. Dá-me de beber. Ele insiste, e se estabelece uma relação terapêutica. Jesus ali está, à beira do poço de Jacó. O poço da sabedoria. O processo terapêutico pressupõe um mergulho nas águas da sabedoria, como única possibilidade da efetiva libertação do homem das matrizes geradoras de sofrimento que ele guarda em si mesmo, no trânsito reencarnatório. E Jesus vai dizer àquela mulher: se tu soubesse quem te pede água, tu não apenas a daria, mas tu pedirias a água que eu trago, que não está nesse poço, mas no outro, que é o meu próprio coração. O amor, que pode ensejar a sabedoria, sabedoria de sabor, sapore em latim, aquilo que dá sabor à vida, que traz plenitude, que faz o homem se libertar das suas matrizes de sofrimento e dores. E há um diálogo terapêutico que vai não crescendo. Aquela mulher buscava a felicidade, tentara ser amada, 5 casamentos, e vivia com alguém que não era o seu esposo, com quem não era casada. Estava perturbada, mas no processo terapêutico ela caminha até o momento magno superior, quando somente ela, nos 4 evangelhos, faz a pergunta definitiva. A pergunta que é um sinal, um item, um ponto fundamental no processo terapêutico, no processo de libertação. Senhor, os teus dizem que é para adorar em Jerusalém, os meus em Corazim. Onde adorar? Onde encontrar Deus? No teu templo ou no meu? De novo, o silêncio. Jesus ensinando-nos o processo terapêutico. No diálogo terapêutico há que ter o estacato, o silêncio, a escuta, a acolhida. Há um silêncio. E de dentro do silêncio, porque a verdade só nasce no silêncio, ele diz: mulher, dia virá, nem em Corazim, nem em Jerusalém, mas Deus será adorado em espírito e verdade. Eis aí um sinal terapêutico, absolutamente necessário, indispensável, que nesses dias nós ouvimos de quando em vez, na expressão de um terapeuta, Viktor Frankl, que estivera num campo de concentração, e quando ele lá chegou, antes de nele adentrar, ele pôde perceber que muitos que o acompanhavam, sem rumo, com a existência desnuda, aflitos, sobrecarregados, corriam em direção à cerca eletrificada para o autocídio. Ele entendera que era necessário para enfrentar a existência desnuda, o sofrimento, encontrar um significado para a vida. Essa resposta de Jesus nos traz, não em Corazim, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. O significado da existência é o espírito, é a imortalidade, é abrir-se
a espiritualidade. Segundo evento, Jesus é colocado diante de um desafio. Em uma praça pública, perseguidores, tradicionalistas, fundamentalistas da religião tradicional do seu tempo, apresentam-lhe uma mulher que fora pega em flagrante adultério. E a lei escrita, dura, diz que ela deveria ser apedrejada. E os acusadores dirigem a Jesus, querendo lhe ouvir a opinião. Se era certo apedrejá-la até a morte. Jesus ouve a indagação, volta a baixar a cabeça, de novo silêncio terapêutico. E depois, ao erguer a cabeça, interroga no processo terapêutico aqueles que estão isentos de erro, que não cometeram erros, atirem a primeira pedra. E volta a baixar a cabeça e põe-se a escrever na areia. Segundo consta na tradição, ele começa a anotar, um a um, os erros, os pecados dos que ali estavam como acusadores. Cabe aqui um parênteses. Quem é ali, nesse quadro descrito, o objeto ou o alvo, o sujeito, o paciente do processo terapêutico? Os acusadores ou a mulher? Certamente são os acusadores. Eles têm nas mãos as pedras, e as pedras representam a dureza dos seus corações. Corações duros, por uma cultura do seu tempo asfixiante, como a cultura de hoje, marcada por preceito, por regras, formalismos, que endurece e torna os corações endurecidos quais pedras. Eram duros. Eles são aqueles que precisam da intervenção psicoterapêutica de Jesus. E o que Jesus lhes propõe, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, a indulgência? Jesus oferece um outro caminho da saúde, o caminho do indulcere, da necessidade de ganhar doçura interior, de se libertar das amarras do egoísmo e do orgulho, que empedrecem o coração, tornam-nos duros, implacáveis, críticos contumazes, que nos levam à violência, ao maltrato do outro, ao preconceito, a estabelecer entre nós e o outro tudo que nos separa. Ele propõe a indulgência, a necessidade de que devêssemos nos tornar doces, a doçura, a ternura. E é no capítulo 13 do Evangelho, no item 17, a piedade, que vamos encontrar a afirmativa do Espírito, que é uma diretriz terapêutica de ontem, de hoje e sempre. Diz o Espírito: deixai que o vosso coração se enterneça. Deixai que o vosso coração se enterneça. Ouçamos esse convite, que nosso coração se enterneça, se torne doce, amoroso. Há um psiquiatra colombiano, Luiz Carlos Restrepo, que escreveu um livro sobre o direito da ternura. Nesse momento da história de dureza, de maltrato nas relações, temos que reivindicar o direito da ternura, o direito de experienciarmos a ternura de uns para com os outros.
terceiro evento. Ela ouvira falar dele, do homem belo, de olhos de estrelas, quisera tanto estar com ele, mas se sentia impura. Era uma prostituta famosa, enriquecera, vestia-se com as melhores roupas, ostentava as melhores joias, era bela e dava o seu corpo em troca do dinheiro, da fortuna que amealhara. Falara com alguém da sua intimidade, do seu desejo, mas ao mesmo tempo das suas dúvidas. Fora apoiada, e eis que ela vai a Jesus. É uma entrevista terapêutica. É noite, as estrelas enfeitam o céu e sustentam como uma guirlanda a lua que passeia pelos caminhos. Ela adentra a casa. Quando a porta se abre, com ela entra a luz do luar, que ilumina aquele rosto belo, olhos doces de estrela, e se estabelece entre ele e aquela mulher um processo terapêutico, um diálogo memorável. Ela está aflita, sobrecarregada, marcada por processos íntimos enfermiços. Há um processo obsessivo, e ela, tímida, mastigando as palavras, fala dos seus sonhos, mas não precisa falar tanto, porque ele, com os olhos de estrelas, olhar doce, diz-lhe: Maria, tu foste desejada, Maria, mas nunca foste amada. Nenhum homem te amou, apenas te desejou. E eu não, Maria, eu te amo. E aquele olhar doce a envolveu de ternura, adentrou-se na intimidade, e ela se fez livre, livre para sempre. Mas ela tinha dúvidas sobre o futuro. Eram tantos erros, segundo ela entendia. Jesus aponta-lhe para um casebre em ruínas, dizendo: vê, Maria, naquele casebre onde se ocultam animais peçonhentos, um casebre em ruínas, há uma leira verde, a leira da esperança, Maria. Esperança para a tua vida, para a vida de todos que vierem após ti. Eu vim para trazer a esperança, igual aquela leira verde. Observa um pouco mais. Na leira verde há umas florezinhas. É o teu renascimento, é a tua vida. Em ti há flores, Maria. Da esperança do futuro, que o futuro te reserva, nascerão as flores da tua redenção. Está aí o processo terapêutico. Jesus nos convidando nesta hora da nossa existência, nessa quadra decisiva de transição, num momento em que o amor é banalizado, voltando a Bauman, em que o amor se transformou em relações fast food. O próprio amor, como tudo mais, foi banalizado numa lógica de mercado. É hora de se voltar para o amor. Nos 3 eventos, a proposta é a mesma, é o amor. O amor para Pilatos é a solução. O amor para a samaritana, para os algozes e acusadores da mulher adúltera. O amor para Maria de Magdala. O amor.
E nessa hora da ciência que caminha em direção à espiritualidade, a experiência do amor é única, e a ciência já nos revela. Quando amamos, quando exercitamos o amor, é nossa intimidade celular. Nos mitocôndrios celulares vibra uma energia poderosa, que nos cura de nós mesmos, dos nossos enganos, libera-nos de nossas matrizes que nos enfermam, que nos fazem deprimir, e experimentar os cânceres. O amor liberta. Como o amor também é um buril, capaz de nos reconstruir em nossas imperfeições. E é tão lindo, há uma beleza, como Amélia Rodrigues revela, entender o amor como o buril das imperfeições. Porque não, de um lado, o amor vai nos transformando, mas o sentido é outro maior. É que para amar não precisa ser perfeito, não precisa ser absolutamente são, nem santo. Duas palavras que são irmãs. Na nossa imperfeição atual, nas sombras que moram em nós, nos é dada a possibilidade do exercício do sentimento nobre do amor. Basta que queiramos, é o ato de vontade. Escolhemos a tecnologia que nos levou à Lua, que nos fez mergulhar nas profundezas dos oceanos, liberar extraordinárias energias da intimidade da matéria, realizar implantes, transplantes. Essa mesma vontade deve ser recolocada no exercício do amor. Basta que queiramos amar. A tecnologia nova dos tempos novos, a tecnologia de nossa redenção e de redenção da humanidade. Esse é o convite ao amor. Que ele fizera a Maria de Magdala, que ele fizera a samaritana, que ele fizera a tantos e quantos ele encontrara nos seus caminhos, nas estradas poerentas da Palestina. Como ele continua a nos convidar, o grande terapeuta Jesus, a nos convocar, a nos chamar para esse exercício do amor. Aquele amor mencionado por Erich Fromm, o amor que cuida, o amor que se torna responsável. E por final, ainda tomando por referência o Erich Fromm, ele que estudara a cultura do judaísmo, até a linguagem daquela época, ele vai nos socorrer nesses tempos de conhecimento, de razão, de técnica e tecnologia. Ele vai lembrar que no Velho e Novo Testamento, a palavra conhecer tem um sentido muito particular. Está dito, por exemplo, que Maria era virgem, porque não conhecera José, José não conhecera Maria. A palavra conhecer tinha um sentido muito próprio, tinha um sentido que deve ser hoje dado, o significado do amor. O amor é um conhecimento. O sentimento é uma maneira de conhecer. Desde René Descartes, passando pela ciência materialista do século XIX, adentrando a ciência que vai deixando de ser materialista após a física quântica. Leonardo Boff vem dizer que o sentimento é a mais perfeita forma de conhecer. É rara, que nos desculpe René Descartes, não é eu penso, logo existo. Eu sinto, logo existo. É o sentimento. E o amor é o sentimento elevado à excelência, como está no capítulo 11 do Evangelho, no item 8º.
Primeiro o instinto, depois a sensação, depois o sentimento. E o sentimento se eleva e é amor. Por enquanto, o nosso sentimento é um metal nobre, aprisionado na ganga do egoísmo. Por enquanto, nosso sentimento é uma chama aprisionada na fumaça do egoísmo. Mas mesmo esse sentimento não amadurecido é para ser experienciado nas relações, exercitado na forma de ternura, das mãos que procuram outras mãos, nos abraços, no olá como vai, no apoio, na solidariedade. Esse sentimento há de nos libertar e um dia se transformará em amor pleno. Se não somos capazes do amor ágape, incondicional, já somos portadores do sentimento para o exercício do cotidiano, em nossas áreas de ação como profissionais da saúde, em nossas áreas de atividade na casa espírita, dentro do lar, nas ruas. Este é o convite de sempre, o amor. E como palavra final, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, ao capítulo 13, item 17, num silêncio aquele que envolvera Pilatos e Jesus. Jesus, o amor, Pilatos, o egoísmo. No silêncio profundo, necessário nessa hora, com os olhos fechados, ouçamos a voz doce a dizer: deixai que vossos corações se enterneçam. Deixemo-nos enternecer. A ternura de uns para com os outros. Nossos amores talvez não estejam aqui. Estão aqui, acolá, na família, no círculo social. Vamos envolvê-los nessa ternura. Mas envolvamos também os que fazem o mal. Aqueles que, pela ignorância, optaram pelo mal. Que espalham o mal e o horror na terra, nesse país, no mundo. Envolvamos todos eles na ternura. Essa é a hora da ternura. No lugar do ódio, o amor. No lugar da perseguição, da crítica contumaz, da violência, a ternura. Deixai que os vossos corações se enterneçam.